Boa noite. Muito bom estar aqui no DIP, no culto DIP, muito legal. Meu nome é Davi Jardim, sou parte da equipe de pastores e ministros aqui da Primeira Igreja Batista de Marília. Lidero o Ministério de Adolescentes, que acontece toda sexta-feira às 8 horas, junto com a minha esposa, maravilhosa, linda, diva, te amo, Jamila. E junto com também o Rafael e a Maíra, que estão aqui na frente, que têm servido a Deus com tanta excelência. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida e no nosso ministério tem sido absurdo, muito, muito louco mesmo. Nós simplesmente vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia e vamos deixar a palavra de Deus pregar para nós. Vamos deixar aquilo que Deus deixou como revelação máxima para nós falar. E se a gente praticar, porque Jesus fala, aqueles que ouvirem as minhas palavras e praticar são como uma pessoa que construiu a casa sobre a rocha. E aí você constrói sua casa sobre a rocha e pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode vir a tempestade, mas nada disso vai te abalar. Agora, se você ouve as palavras de Deus e não pratica, você é como alguém que construiu a casa sobre a areia. E aí vem a chuva, vem o vento, vem as águas e a sua casa cai. Mas eu acredito que não vai ter nenhuma casa caída hoje aqui, amém? Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu espero que você esteja, porque é muito mais legal trazer a Bíblia do que usar no aplicativo. Você vai abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. O pastor Domingos fala que um bom pastor, um bom pregador, prega uma boa palavra em 45 minutos. Sabadeira à noite e tal, eu acho que a gente consegue entender e chegar naquilo que Deus quer para nós em uns 35. Bora ver. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 3, tá? Até o 9. Eu tô com uma alergia muito forte que não passa por nada. Ontem eu tomei injeção e tudo, não passa. Então, se eu começar a tossir, sei lá, dar um pigarro, não estranha não. Perdão, tá? Me perdoe, em nome de Jesus. Dou graças por você, ao Deus que sirvo, com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, ou talvez aí na sua Bíblia está um espírito que produz medo e covardia, mas sim que dá poder, amor e autocontrole. Talvez na sua Bíblia esteja escrito poder, amor e equilíbrio. A galera não está projetando texto? Amém? Deus te abençoe, Batata. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Isso aqui é muito legal. Nós estamos lendo 1 Coríntios, eu viajando, 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, versículo 3 aí, beleza, Batata? Olha só que legal. O que está acontecendo aqui nessa carta? Deixa eu te dar um pano de fundo, só para você entender o que está acontecendo aqui. Afinal de contas, o nome da carta é Timóteo, certo? Mas quem escreveu a carta não foi um cara chamado Timóteo. Quem escreveu a carta, uma salva de palmas para o Batata, fantástico, muito bom, Batata, excelente, muito bom. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Mas vamos embora. E aí, olha só, onde eu estava? Timóteo. É porque às vezes a gente vê, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, então a gente sabe que esses foram que se escreveram os evangelhos. Aí você vê Timóteo, você pensa que foi Timóteo que escreveu, mas não foi. Quem escreveu Timóteo foi um outro humano chamado Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo poderosíssimo, ele teve um encontro com Jesus muito poderoso, ele não foi um dos que caminhou com Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra encarnado, mas ele viu Jesus e Jesus o chamou pessoalmente. É por isso que ele entra na categoria de apóstolo, porque ele viu Jesus, ele recebeu o chamado direto de Jesus. Se você for abrir a tua Bíblia depois, lá na tua casa, em Atos capítulo 9, você vai ver logo no começo que conta a história da conversão de Paulo. Tá ligado? E aí tá falando que ele estava indo para Damasco para prender e matar crente.
E ele estava indo para lá, e de repente Jesus o chama, e Jesus aparece para ele, ele cai no chão. A tradição da igreja diz que ele caiu de um cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu de cavalo. Provavelmente ele caiu, porque se ele estava viajando assim, ele devia estar cavalgando naquela época. Enfim, e aí naquele momento Jesus fala com ele, Jesus o chama, ele nasce de novo, e imediatamente ele passa a obedecer a Jesus, seguir as instruções que Jesus deu para ele, e ele passa a ser um pregador do evangelho. Isso é muito legal, porque Paulo, apesar de ter chegado depois, por exemplo, de João, apesar de ter chegado depois, por exemplo, de Pedro, ele fez, na minha opinião, e na opinião, assim, se você for levar em consideração, ele fez até mais que esses caras. Não estou falando que ele era mais importante, mas ele fez mais, porque, por exemplo, ele escreveu com certeza, que a gente sabe com certeza, 12 livros do Novo Testamento, fora Hebreus, que a gente... Às vezes, algumas pessoas acham que foi Paulo que escreveu, outras pessoas acham que foi um discípulo de Paulo chamado Apolo. Mas a questão não é essa. A questão é que Paulo era um grande homem de Deus. Ele era um cara que ele viu Jesus, ele recebeu a revelação do evangelho direto por Jesus. Isso é muito louco. Isso não é só coisa que aconteceu lá em Atos capítulo 9 não, tá? Isso acontece até hoje. Eu conheci lá na Guatemala um pastor... Esqueci, ele estava morando na Síria, mas ele era de outro país, acho que chama Líbia, o país dele. Isso, é isso mesmo. Esse pastor, ele se converteu porque Jesus apareceu para ele. Ele contou isso para a gente, assim, com lágrimas nos olhos, muito forte. Gente, ele era árabe, muçulmano, de repente Jesus apareceu para ele. Foi muito louco, uma experiência da hora, que outra hora a gente conta. Mas, a questão é que Paulo era esse grande homem de Deus. Só que Paulo aqui, ele está escrevendo preso. Eu vou virar esse ventilador aqui, que está voando a folha da minha Bíblia, senão depois, na hora que eu for ler, eu vou ter que ficar zoando. Mas, olha só, Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma, e essa aqui, provavelmente, foi a última carta que Paulo escreveu, porque ele estava prestes a morrer, e ele sabia disso. É muito interessante, se você for ler a sua Bíblia, se você for dar uma olhada, você vai ver, é muito claro como Deus prepara os homens de Deus para aquilo que Ele quer e para certos momentos, inclusive para morrer em amor a Jesus Cristo. Olha só para a gente ter uma noção, capítulo 4, versículo 6, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo de minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Paulo sabia que estava chegando o fim da vida dele, mas ele não escreve essa carta como alguém prisioneiro prestes a morrer. Imagina um prisioneiro no corredor da morte. Imagina o que pode estar passando na cabeça dessa pessoa. Eu estou preso, eu não vou sair daqui, eu vou morrer, e é logo. E Paulo está escrevendo cartas, e está ensinando o povo, e está preocupado com Timóteo, porque essa carta ele está escrevendo para o Timóteo, exatamente para que Timóteo desse continuidade. O legado de Paulo foi gigantesco, ele plantou igrejas e várias pessoas se converteram e viveram para Jesus por causa da pregação de Paulo, mas existe um destaque para Timóteo, porque Paulo escolheu Timóteo para dar continuidade, e essa carta é exatamente isso que está acontecendo. Paulo está falando para Timóteo, olha só, vem para cá, vem me ver, porque daqui a pouco já era, traz umas coisas aí que eu estou precisando, traz uma capa, traz uns pergaminhos para eu dar uma lida, e daqui a pouco a minha vida já foi considerada oferta, eu estou indo para o céu, irmão, e é você que vai continuar. E ele começa aqui agora a passar umas orientações para Timóteo, ele começa a passar umas direções para Timóteo, e é muito legal. Nós vamos dar uma olhada naquilo que Paulo está falando para Timóteo, porque aquilo que ele falou pro Timóteo serve para nós. Não é só específico para o Timóteo, mas isso aqui se estende para os discípulos de Jesus. Tem alguém que é discípulo de Jesus aqui? Não, tem alguém que é discípulo de Jesus aqui? Isso aí, dá um amém, mano, pelo amor de Deus. Eu vejo culto pelo Facebook, eu vejo o nego aqui deitado, não sei o que, rolando, virando cambalhota, agora eu estou pregando aqui, os caras estão tudo quietinho, mano, vocês estão me tirando, hein? Vamos lá. Dou graças por você, que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Isso aqui é o que eu estava falando. Paulo está chamando Timóteo. Está falando, olha só, vem para cá. Nosso reencontro
vai me encher de alegria. E ele está falando, lembre das suas lágrimas, porque provavelmente o Timóteo deve ter dado uma chorada quando ele despediu do Paulo. Então Paulo está falando, poxa, te considero demais. Aí lembra do Orkut, te considero pacas e tal. E aí ele está nessa parada aí e está falando, olha, não é só a galera que lembra do Orkut mesmo, né, mano? O Orkut era legal. E aí ele está falando, olha, vem para cá que eu vou ficar muito feliz. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Aqui existe o primeiro princípio que a gente precisa aprender hoje à noite. Olha só, o Paulo está falando que ele lembra da fé do Timóteo como sendo uma fé sincera, assim como era a fé da avó de Timóteo e a fé da sua mãe, da mãe do Timóteo. Isso é muito interessante porque a gente aprende aqui que a fé é transferível. Que é possível você passar adiante a sua fé, a forma como você crê, a forma como você serve a Deus, é possível você passar isso adiante. É possível você formar outros cristãos assim como você é, porque foi isso que aconteceu com Timóteo. Ele recebeu da sua mãe e da sua avó essa fé sincera. Isso é muito importante, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Talvez Timóteo fosse fazer alguma besteira, fosse fazer alguma coisa que fosse ser errado. Talvez Timóteo, como era um cara mais novo, como a gente pode entender pela forma que Paulo está escrevendo e pela forma como a Bíblia relata e cita Timóteo em outros textos. Timóteo talvez era um cara mais novo aí, então ele estava aprendendo ainda as coisas da vida. E às vezes ele ia dar um passo fora, às vezes ele queria namorar uma menina, e aí a mãe dele falava assim, mas não é esse o caminho, cara, olha, eu acho que não é muito bom isso para você, e assim a fé dela ia sendo transferida, a sabedoria dela ia sendo transferida para Timóteo. Eu lembro quando eu estudei no CTMDT, 2015, 2016, e principalmente 2016, porque em 2015 minha irmã ainda estava lá, a Jamila ainda estava lá e tal, mas depois elas voltaram, a Jamila foi para a Bahia, a Renata veio para cá, e eu fiquei sozinho mesmo, assim, sabe? Eu fiquei por conta. E, às vezes eu estava pensando em fazer alguma coisa errada, pensando em fazer uma besteira, assim, sabe? Pensando, quer saber, eu vou sair aqui no meio de Belo Horizonte, mano. Mano, olha o tamanho dessa cidade, tem um monte de coisa para fazer. E, de repente, meu telefone tocava, tá ligado? Era muito louco isso. Meu telefone tocava e era a Dona Rosângela. E aí, Dona Rosângela é minha mãe, tá? E aí minha mãe me ligava assim e falava, por que você está pensando em fazer bobagem? O que está acontecendo? Não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te mandei para Belo Horizonte. Você não nasceu para isso, existe um propósito, existe um objetivo porque você está aí. E a minha mãe me colocava no lugar. Minha mãe me colocava no eixo e eu falava, poxa, é verdade, mãe, ora por mim aí que eu estou precisando, eu sou pecador demais. E era muito interessante porque minha mãe me colocava na direção que eu deveria, no caminho que eu nunca deveria ter saído. E foi isso que aconteceu com Timóteo. Ele recebeu a fé. Essa fé foi transferida para Timóteo através da sua avó e da sua mãe. E se a gente quiser trocar essa palavra, transferência, a gente pode usar uma outra palavra, que é uma palavra do momento, é uma palavra um pouco mais moderna, é uma palavra que está se usando mais agora. Ao invés de a gente usar transferência, a gente pode usar a palavra influência. Não é? Influência não é a palavra do momento? Todo mundo falou sobre isso em 2018. Aumente sua influência. Não é? Um monte de livro de autoajuda. 10 passos para aumentar a sua influência. E quando vende bastante livro, ele faz o 11º passo, que agora sim você vai aumentar a sua influência. Não é verdade? Influência. Influência é a palavra do momento. Os digital influencers estão aí para a gente saber que isso é real. A questão é, qual tem sido a sua influência? Eu estou falando de fé cristã aqui, tá? Eu estou falando de vida com Deus, de ser parecido com Jesus. Se você, não precisa responder, só pensa. Se você fosse formar um cristão que seria idêntico a você, ele seria idêntico ao tipo de cristão que você é hoje. Que tipo de cristão essa pessoa seria? Pensa nisso. Você está influenciando lá no seu trabalho? Você está brilhando a luz de Jesus no seu trabalho? Está fazendo com que as pessoas se tornem mais parecidas com Jesus? Ou você é tão corrupto quanto elas? Que tipo de cristianismo você tem transferido? A nossa igreja fala muito sobre evangelismo, fala muito sobre o id, pregar o evangelho. Vai, prega.
Vai, faz a parada, faz tua célula, evangeliza, leva as pessoas para a célula. A pergunta é, como você tem formado essas pessoas? Sabe, às vezes, sei lá, mano, no seu trabalho, você fala tanto palavrão quanto as pessoas do teu ambiente de trabalho. Sua boca é tão suja quanto a boca daqueles caras lá. No final do trabalho, você também vai lá no happy hour, mano, com os caras. Toma uma brejola, de boa. Fuma um paieiro. Paieiro paieiro é coisa de Unesp, né? Foi mal, gente, você que faz Unesp, tá? Enfim. E aí? E aí, no final do rolê, tão grogue quanto os caras, você fala, o cara te chama, sábado, vamos fazer um rolê, vamos fazer um negócio. Não posso, porque eu vou para a igreja. Mas você vai para a igreja? Desse jeito? Ah, eu vou, mano. Eu sou salvo. Poxa, que da hora ser salvo desse jeito, fazendo as mesmas coisas que eu. Eu quero ser salvo assim também, mano. Que tipo de influência você tem sido? Que tipo de fé você tem transferido? Isso é muito sério. A gente aprende aqui que a fé pode ser transferida. O Paulo, que era um santo homem de Deus, está reconhecendo que a fé de Timóteo era uma fé sincera. E essa fé foi transferida para ele. Se você tiver uma fé sincera, se você tiver uma fé baseada na palavra, você vai formar cristãos assim, sinceros, baseados na palavra. Você vai formar pessoas que amam a Jesus. Você vai formar pessoas que oram, que leem a Bíblia, que conhecem a palavra, que andam no poder do Espírito Santo. Agora, para você formar uma pessoa assim, você precisa ser uma pessoa assim. Não dá para você dar aquilo que você não tem. Não dá para você formar um cristão cheio do Espírito Santo se você não é cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a Bíblia, precisa ler as Escrituras, ter as Escrituras na sua mente. Precisa conhecer a Bíblia. Crente que não conhece a Bíblia, meu irmão, já era. Vai cair em tentação. Fácil. Já falei isso sexta-feira no Multi. Jesus Cristo, quando sofreu tentação lá no deserto, que o diabo foi tentar ele, sabe como Jesus Cristo respondeu à tentação? Ele não falou, sai agora, está repreendido, não. Sabe o que Jesus Cristo respondeu? Está escrito, e foi citando trechos da Bíblia. Sabe por que crente cai em pecado? Porque não sabe a Bíblia, e a hora que vem a tentação, não sabe aquilo que está escrito. Isso é um fato. A gente aprende isso com Jesus. Quer ver se a tentação? Olha para Jesus. E Hebreus nos confirma que as tentações de Jesus são tão reais quanto as nossas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios de Deus. Precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Precisamos estar fundamentados na palavra. Precisamos ter vida de oração. Precisamos ser corretos nos nossos negócios. Ser honesto na nossa faculdade. Pagar as nossas contas em dia. E assim nós vamos formar cristãos e discípulos parecidos com Jesus. Senão a gente está formando qualquer outra pessoa, menos um cristão. Cristão significa pequenos cristos. Significa pequenos cristos, porque quando o povo de Deus foi chamado assim pela primeira vez, eles eram tão parecidos com Jesus que eles falaram, eles são pequenos cristos. É como, sei lá, como um pai, o Rafael tem um filho que é o Samuel. E aí o pessoal olha e fala assim, nossa, o Samuel é tão parecido com o Rafael, é um Rafinha, tá ligado? É a mesma coisa. Eram pequenos Cristos, eram Jesusinhos andando por aí. A questão é, você está sendo um Jesusinho ou você está parecido mais com a parada do outro lado? Nós precisamos entender essa primeira parte da influência, da fé transferível. E é sim nossa responsabilidade transferir a fé. A gente não pode pensar simplesmente que, transferir a fé é para o meu líder de célula. É ele que tem que fazer essa parada. Transferir a célula é para o meu pastor. É ele que tem que fazer esse negócio. Não, isso aí, velho, de transferência de fé, isso aí do jeito que Paulo está falando aí, isso aí é para o Danilo, mano. É para os caras lá, é para o Tiger. Aí não é para mim, não. Mas a gente vai descobrir que no decorrer dessa passagem, isso é para todos nós. Mas vamos seguir em frente. Por isso eu quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Olha só que legal. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Aqui a gente aprende uma coisa muito legal, porque existe um movimento no Brasil, em algumas igrejas,
que acredita que os dons espirituais, eles não são mais para hoje, sabe? Eles ficaram para o tempo lá dos discípulos. E aqui a gente já aprende que os dons são reais. Existem dons que o Espírito Santo ministra sobre a sua vida. Davi, eu não sei o que são esses dons. Bom, você pode receber dons de profecia, você pode receber dons de palavras de conhecimento, você pode receber dons de orar por uma pessoa e a pessoa ser curada, você pode receber dons de falar em outras línguas, você pode, sei lá, existe 1 milhão de dons diferentes, cara, que às vezes a Bíblia nem lista, mas eu acredito que são dons. Por exemplo, você chega numa célula, e aí você vai fazer a supervisão na célula, e está lá o dono da casa, e você dá a mão para o cara, dá um abraço no cara, e de repente você fala, meu Deus, esse cara é Deus me abraçando. Esse cara tem o dom da hospitalidade, de receber as pessoas na casa dele. Você se sente em casa dentro daquela célula. Você fala, meu Deus, olha, Deus está aqui nessa casa. E às vezes o cara está só servindo pipoca e café. E você fala, nossa, que banquete. Que é um dom que Deus deu para ele. É um dom de Deus. É um dom de Deus. E a gente aprende aqui nesse texto algumas coisas. Primeiro, que o dom do Espírito Santo que as pessoas recebem pode ser passado pela imposição de mãos. O que é imposição de mãos? Você estende a sua mão, você que tem o Espírito Santo, estende a sua mão e ora por alguém e essa pessoa recebe do Espírito. Mas outra coisa que para mim é mais importante ainda nesse texto é o fato de que Paulo está falando para o Timóteo que ele precisa se lembrar de avivar a chama do dom que Deus havia lhe dado. Porque muitos de nós já recebemos dons de Deus. Muitos de nós a buscamos, já pedimos e Deus nos deu dons. Mas você tem lembrado de avivar esses dons? Você tem lembrado de orar por isso? Você tem exercido esses dons? Ou você tem deixado isso de lado? E às vezes a gente fala de dons e a gente parece estar falando de uma pessoa específica, de alguém que recebeu algo assim muito direto, sabe? Mas existem dons espirituais para todo mundo. Existem dons que Deus deu para todo mundo. Porque a igreja é um corpo. Nós somos igreja, todos juntos. E todos nós temos funções diferentes nesse corpo. Mesmo Paulo nos ensina aí na carta de Coríntios. Todos nós temos funções diferentes nesse mesmo corpo. Só que a gente pensa às vezes assim, que dom, é a galera que toca no louvor. Os caras cantam lá, então eles têm o dom de cantar, mas eu não tenho, porque eu sou super desafinado. Não, os caras tocam violão lá, guitarra e tal, e eles tocam super bem, mas eu não tenho esse dom. Esse negócio não é para mim, eu não tenho dons. Não, você tem. Você tem dons. Existe algo que Deus colocou na sua mão. Existe algo que Deus te deu. Deus te fez com um propósito, e você não está aqui nessa igreja, nessa cidade, à toa, sem propósito nenhum. Deus te criou com um propósito, existe algo que Deus te deu na sua mão. Você tem características específicas que foi Deus que te deu, para que você use isso para pregar a palavra de Deus. Às vezes você é uma pessoa que se comunica bem, você gosta de conversar, você gosta de trocar ideia. E Deus vai usar isso para que você pregue o evangelho. Às vezes você é um atleta, você joga futebol, massa, então Deus vai usar você lá no teu time, lá na pelada que você joga de sábado à tarde, para você pregar o evangelho e levar Jesus para as pessoas. A gente precisa parar de espiritualizar os dons e achar que dons está só numa camada de uma galera mais espiritual que paga de santo e quer virar anjo. Não, existem dons espirituais para todo mundo, de várias formas diferentes. Você está dentro dessa categoria aqui de pessoas que receberam dons que vieram de Deus. Você foi escolhido por Deus para pregar o evangelho, cara. Independente de como você seja, independente se você é uma pessoa tímida ou não, não importa. Existem dons espirituais que Deus derramou sobre a sua vida para você fazer a diferença e pregar o evangelho. Lembre-se de avivar esses dons. Lembre-se de exercer esses dons. Lembre-se de colocar esses dons na sua vida em prática. Lembre de fazer com que esse dom não fique lá, escondido no fundo do teu coração, mas que você use isso para a glória de Deus. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e equilíbrio. E aqui é muito legal, porque o Paulo está falando exatamente para o Timóteo aqui, para ele lembrar de avivar o dom. E Paulo está falando para Timóteo aqui que Deus não nos deu espírito de temor, e depois mais para frente a gente vai entender o que está acontecendo, é porque ele estava falando para Timóteo, não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo das coisas que você vai passar. Não tenha medo das coisas que você vai enfrentar por ser cristão, por ser discípulo de Jesus. Deus não te deu espírito de medo. Qual foi o espírito
que Deus nos deu, o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não produz medo do seu coração. Ele produz poder, amor e equilíbrio. A NVT traz autocontrole, mas eu gosto mais de pensar em equilíbrio. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Então por que às vezes você tem vergonha de pregar o Evangelho? Por que às vezes tem medo? Por que às vezes reluta no momento da pregação? No momento de dar um testemunho, está lá a galera no trabalho, na rodinha, falando um monte de besteira e falando um monte de porcaria, e existe uma brecha ali que você pode entrar com a palavra de Deus, mas você fica calado. Não, eu não vou ser o crente, cara, eu não vou ser o estraga da roda, eu não vou fazer isso, deixa quieto, é melhor eu ficar na minha, entendeu? Deixa eu com o pessoal da minha célula. Sabe, é muito fácil e é muito mais legal ser crente dentro do culto. É muito mais da hora, porque não tem desafio nenhum, mano. Não tem desafio nenhum ser crente aqui. É muito da hora, tem uma banda boa, tem gente que é bonita, gente boa, está aí sentado do seu lado, seus amigos. Depois você vai sair daqui, vai comer uma pizza, vai assistir o Anderson Silva ganhar do maluco. E aí você está tranquilo, você está de boa. E é massa ser crente aqui dentro. Mas sabe onde é o desafio? O desafio é ser crente na sua faculdade, quando o bicho está pegando, cara. O desafio é ser crente na tua faculdade, quando a galera está fazendo prova e está todo mundo a fim de colar, velho. Esse que é o desafio, eu já passei por isso. Sabe qual é o desafio? O desafio é você ser crente no seu trabalho, quando está todo mundo falando bobagem, quando está todo mundo lá compartilhando coisas no grupo do WhatsApp do trabalho que você não deveria estar nem pensando em baixar. Esse é o momento que você tem que usar o poder que vem do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é o momento que você usa o equilíbrio que o Espírito Santo te deu. É esse o momento. O Espírito Santo não te deu medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Receba isso na sua vida e exerça esse poder, esse amor e esse equilíbrio. Quando a gente fala de poder de Deus, a gente pensa em um monte de coisa diferente, menos no que a maioria das vezes a Bíblia quer dizer para nós. Porque poder de Deus, o que a gente pensa em poder de Deus? Não sei o que, e tal, e roda, e vira cambalhota, lambe o chão, mas nem sempre poder de Deus é isso. Pode ser, mas nem sempre é isso. Nem sempre o poder de Deus é sinestésico, é sensação. Porque Atos 1:8 fala para nós que nós iríamos receber o Espírito Santo, iríamos receber o poder de Deus para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Então você recebe o poder do Espírito Santo, não para você ter qualquer tipo de sensação, mas você recebe o poder do Espírito Santo para testemunhar de quem Jesus é. Para testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Exerça o poder que Deus te deu. Exerça o poder que o Espírito Santo de Deus te deu. Entenda, você já recebeu, mano. Se você é salvo, batizado, se você já está aqui, cara, firme na pegada, lendo a palavra de Deus, tendo relacionamento com Jesus, você já recebeu. Você não precisa buscar fora outras ferramentas, outros lugares. Você não precisa buscar outra saída. Não, você precisa buscar dentro de você aquilo que o Espírito Santo já te deu. Ele já colocou dentro de você poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio é um dos frutos do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Você recebeu isso. Sabe qual que é a dificuldade do crente? É se ver como alguém que já recebeu coisas de Deus. É se ver dessa forma. Se ver como alguém que já recebeu poder, amor e equilíbrio. Davi, mas eu sou muito ansioso. Não, cara, olha, eu fico muito tenso com as coisas. Não, rejeita isso na sua vida, porque Deus não te deu esse espírito. Deus te deu o espírito que te dá poder, amor e equilíbrio. De uma vez por todas, viva conforme a palavra de Deus diz para você viver. Está dentro de você, não está fora. Você não precisa buscar em livros e em outros lugares. Não, busca simplesmente naquilo que o Espírito Santo já te deu. Vamos seguir mais um pouquinho. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Esse versículo 8 aqui de 2 Timóteo 1, provavelmente é o melhor resumo dessa carta. Paulo está falando, não tenha vergonha de pregar o evangelho, não tenha vergonha daquilo que Deus vai te colocar.
é o contexto da carta todo resumido aqui. E é aquilo que a gente tinha falado, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de coisas que você vai passar por causa do Evangelho. Ser crente em determinados momentos pode ser difícil. Ser crente em determinados momentos pode ser complicado, mas não importa. A gente não tem vergonha, a gente não tem medo. A gente segue em frente, porque a gente está olhando para Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Ser crente em 2019 pode fazer com que você sofra algum tipo de ataque, tá ligado? Alguém pode falar alguma coisa sobre você, porque você é crente. Ah, você é crente, então você já entra no pacote do crente. Então, crente, você já é machista, você já é racista, você já é preconceituoso, você já é mente fechada, você já não lê livros, você não reconhece a ciência. Mano, não importa. Não importa o que as pessoas vão falar sobre nós. Não importa aquilo que a gente vai sofrer por causa de Jesus. Até porque para essa palavra chegar para nós dessa forma, os nossos discípulos, os nossos amigos discípulos e a galera da igreja sofreu muito mais do que a gente sofre hoje em 2019 no Brasil. Então a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de passar por coisas que a gente vai enfrentar por ser cristão. Quando você tiver a oportunidade, sempre se posicione. Se posicione ao lado de Jesus, se posicione ao lado da verdade, se posicione ao lado da palavra de Deus, custe o que custar. Independente do que possa acontecer, independente se você for ser mandado embora do seu emprego, independente se seu professor vai ficar bravo com você, não importa. Se posicione sempre ao lado da palavra de Deus. Portanto, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano, desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E aqui é muito legal. Deus nos salvou e nos chamou. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a salvação. Só precisa ser salvo alguém que está perdido. Só precisa ser salvo alguém que está numa situação que ele não consegue sair. E precisa de alguém que tem poder para isso, tirar essa pessoa da situação, salvar essa pessoa. Nós estávamos em uma situação de pecado. Nós estávamos em uma situação de calamidade. Sem Jesus, a nossa vida já era. Mas Jesus veio, Jesus morreu na cruz no tempo certo, ressuscitou. E agora Ele nos deu a salvação. Ele nos salvou. E quando a gente pensa em salvação, parece que é o máximo, é o ponto máximo das coisas. Parece que é tipo assim, sabe? O clímax do filme, a parte mais alta da nossa história. Fui salvo, amém. Olha, eu arrebentava, eu zoava, eu usava drogas, eu bebia um monte, eu xingava todo mundo, arrumava confusão, toda vez eu era, uma pessoa violenta, eu brigava com a minha mãe, ficava esbravejando com ela, tacava as coisas pro alto, quebrava as coisas em casa, eu era o capeta, mas agora eu me converti, estou trabalhando, em nome de Jesus, amém. Parece que a vida chegou num fim, parece que a vida acabou. Você escuta um testemunho desse, parece que o humano tem até saudade do mundo. Mas deixa eu falar uma coisa, a salvação não é o ponto de chegada, a salvação é só o começo. A salvação é só o start, porque a vida começa agora que você foi salvo. O ponto de partida é esse. Agora eu fui salvo, então agora as coisas começam. Agora eu tenho que viver a vida para glorificar a Jesus. Agora eu tenho que viver a transformação e a santificação que a palavra de Deus me diz. Porque Deus não só te salvou, como Ele te chamou, e isso é essencial. Deus nos salvou e nos chamou. Você não foi salvo simplesmente para ficar parado. Você não foi salvo simplesmente para ficar no conforto da tua salvação, de boa. Eu ia para o inferno, não vou mais. Amém. Obrigado, Jesus. Estou na igreja, estou na célula, tomo ceia, está ok. Não. Você foi salvo, mas você foi chamado. E a primeira coisa que a gente entende é que você foi chamado para viver uma vida santa. Você foi chamado para se afastar do pecado. Você foi chamado para se afastar das coisas que te afastam de Deus. Você foi chamado para brilhar a luz de Jesus. Você foi chamado para pregar o Evangelho, independente de como, independente de onde. Você foi chamado para fazer diferença, você foi chamado para testemunhar de Jesus. Todos nós fomos chamados. Você foi salvo e chamado. Lembra disso.
Sempre na sua vida. Lembre-se que a salvação não é o ponto final das coisas. A salvação é o ponto de partida. Agora a vida de verdade começou. Agora as coisas começaram mesmo. Agora você está vivendo. Antes você não estava vivendo. Não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Isso aqui é muito legal. Eu estou caminhando para o fim, galera da banda pode subir aí. Mas isso é muito legal. Não porque nós merecêssemos. Sabe? Às vezes a gente, depois que a gente foi salvo, a gente se sente muito santo, né? E aí se acha no direito de olhar para pessoas que fazem aquelas coisas que há 3 meses atrás você estava fazendo. 2 meses atrás, era a mesma pessoa, e se acha no direito de olhar para aquelas pessoas e julgar, e falar assim, olha só que arrebentado, que pecador, que imundo, não quer ir para a cela, não quer nada, olha só, vai para o inferno, ainda bem que eu fui salvo. Não, nós não fomos salvos por coisas que nós merecíamos, nós fomos salvos pela graça de Jesus Cristo. Foi a graça que nos alcançou, e a graça que se estendeu sobre a sua vida, é a mesma graça que se estende pela vida desse mano aí, que está lá pecador, todo zoado, mas que um dia vai ter a vida transformada. Deus pode te usar, pode usar o seu testemunho, pode usar a sua vida. E esse sempre foi o plano de Deus, que as pessoas fossem salvas, que as pessoas fossem transformadas, através do poder de Jesus. Olha, Deus te chama hoje, nesse momento. Talvez você ainda não tinha compreendido a profundidade da sua salvação, a profundidade da vida cristã. Talvez você ainda não tinha parado para refletir na salvação e no chamado que Deus tem para você. Existe um chamado para todo mundo. E esse chamado é ir de pregar o evangelho. Todos nós. Esse chamado é para todos. Não é só para o pastor, não é só para o líder de célula. Esse chamado é teu, é meu. Timóteo foi chamado para dar continuidade ao ministério de Paulo. E eu e você fomos chamados para dar continuidade ao ministério de Jesus. Nós fomos chamados para continuar aquilo que Jesus fez. Jesus andava no meio do povo, amava quem ninguém queria amar. Jesus andava com as pessoas que ninguém gostava e pregou salvação para essas pessoas. Jesus abraçou o oprimido, Jesus curou os cegos, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus libertou os cativos. E eu e você fomos chamados para dar continuidade ao ministério de Jesus e a reproduzir cristãos que sejam parecidos com Jesus. Paulo escreve um texto numa outra carta dele que ele fala assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha só isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele chama a responsabilidade e fala, pode me imitar, porque eu estou igualzinho a Jesus. Talvez a gente ainda não chegou nesse patamar, mas a gente pode virar para os nossos discípulos, para as pessoas para quem a gente prega o evangelho e fala, olha, eu sou pecador, estou tentando melhorar, mas vamos nós dois juntos imitar a Jesus, que é o nosso padrão, autor e consumador da nossa fé. Jesus te chama hoje para pregar o evangelho, para viver o evangelho de verdade, não simplesmente um grupo que a gente se reúne na célula e no culto e está de bom tamanho. Não, Jesus te chama para uma vida santa, Jesus te chama para fazer diferença, para ser uma testemunha poderosa, para andar assim no poder do Espírito Santo, mas não o poder que você só guarda para você, para momentos do culto e de sensações, mas poder que você espalha por onde você vai, poder que você ora pelas pessoas do seu trabalho, as pessoas são curadas, poder que as pessoas são curadas na sua célula, quando as pessoas estão lá, as pessoas chegam doentes e as pessoas saem curadas na sua célula, pelo poder que o Espírito Santo já te deu. Jesus te chama para um outro nível de evangelho, para um outro nível de cristianismo. É para isso que Jesus te chama. O evangelho nunca foi a intenção de Jesus Cristo nos dar um evangelho cômodo. Nunca foi a intenção de Jesus Cristo nos dar um evangelho confortável. O evangelho nos confronta e nos faz querer ir adiante, nos mover em direção a Jesus Cristo, não nos contentarmos com aquilo que nós já recebemos, mas sempre olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu quero mais. Eu quero ser mais parecido contigo, eu quero mais poder, eu quero mais fogo do Espírito Santo, eu quero mais discípulos, eu quero ganhar mais pessoas para Jesus. Eu
quero que a minha influência aumente, não para eu ser famosinho do Instagram, mas para que eu possa ganhar um monte de gente para Jesus e que essas pessoas possam ter a vida delas transformadas. Fica de pé no seu lugar.